Olá! Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um de nós. E que esse vídeo te traga uma alegria, um profundo conhecimento, entendimento. E que lhe ajude, quem sabe, aí naquela conversa que você teve com Deus dentro do seu quarto. Que esse vídeo te ajude a... seja como um sinal na tua vida, seja como uma bênção na tua vida. Eu convido você para meditar comigo aqui em Eclesiastes capítulo 10. E agora eu tava aqui, aí eu abri a Bíblia para ver onde eu iria ler aqui hoje com vocês, né? É um vídeo um pouco mais diferente, né? Mas é um vídeo que eu pretendo fazer muito mais vezes, viu? Muito bom, né? Ler a palavra. E aí, vamos ler a palavra junto. Aqui eu sei que às vezes eu fico um pouco intimidado com a câmera aqui, mas é como se eu e você estivéssemos lendo a Bíblia. Se você achou uma parte interessante a qual eu vou esquecer aqui de falar, deixa aí nos comentários, né? Ou então exerça aí no dia a dia, né? E vamos aqui, né? Que o Espírito Santo de Deus venha falar aqui, esteja no nosso meio. Eu vou ler Eclesiastes capítulo 10, foi onde eu abri a palavra aqui e saiu. Pensamento sobre a sabedoria. Há mais uma coisa que eu vi e que é um bom exemplo de como neste mundo não se dá valor à sabedoria. Só aqui nesse comecinho nós já levamos uma chibatada, né? Vamos falar assim. Nós já levamos uma repreensão e que já temos aqui que parar para pensar. Aqui um sábio está falando que nesse mundo nós não dá muito valor à sabedoria. E a gente vai ler aqui e a gente vai ver. Havia uma pequena cidade onde morava pouca gente. Com o seu exército, um rei poderoso atacou a cidade, construiu rampas de ataque em redor dela e se preparou para derrubar suas muralhas. Aqui a gente já vê que havia uma cidade muito pequena. Morava pouca gente, mas um rei poderoso atacou aquela cidade. Construiu as rampas de ataque ao redor da cidade e se preparou para derrubar suas muralhas, e ele derrubou as muralhas, entrou, atacou aquela cidade. Mas, por que no começo fala que nesse mundo não se dá um valor à sabedoria? Porque ali naquela cidade morava um homem que era pobre, mas só que ele era muito inteligente. Era tão inteligente que poderia ter salvado a cidade. Mas acontece que ninguém lembrou dele. Por quê? Porque ele era pobre. A palavra vem dizer que ele era um homem muito pobre. Mas ele era muito inteligente. E a inteligência, ela só vem de um único lugar, de Deus, né? Somente de Deus. Então a gente sabe que ali naquela cidade tinha um homem muito pobre, mas que ele tinha Deus, né? Ele tinha a inteligência, ele era conduzido por Deus, porque a inteligência não vem de outro lugar, ela só vem de Deus. Só vem de Deus a inteligência, né? E acontece que ali um rei resolveu atacar aquela cidade. E quando o rei resolveu atacar aquela cidade, ele conseguiu. Mas depois eles lembraram que ali tinha aquele homem, que ele era pobre, mas só que ele poderia ter salvado aquela cidade. Tá bom, filho. Ele poderia ter salvado aquela cidade. Só que neste mundo não se dá um valor à sabedoria. E o que Deus hoje ele está querendo falar com nós através desta palavra nessa tarde. Vou usar esse contexto que agora aqui é a parte da tarde. Que possamos estar muito mais atentos. Tem coisas que nós vamos conseguir salvar se nós não olhar a aparência. Se nós não olhar para a fama, para o dinheiro, para um bem material. O Senhor hoje que Ele está a nos alertar sobre a importância de nós dar valor à sabedoria, às coisas simples. Porque aqui esse homem era pobre.
mas ele tinha a capacidade de ter salvado aquela cidade. E na tua vida, com certeza tem algo que nós temos que dar um pouco mais de atenção. Temos que olhar com um olhar de quem está buscando o Senhor. Que possamos buscar a Jesus para que nós não deixe que algo em nossa vida venha a ser destruído, porque nós não estamos olhando com atenção, nós não estamos dando uma atenção devida. Vou tentar deixar um pouco mais claro para vocês, que eu confesso que eu tô um pouco ruim com as palavras estão assim meio que sumindo da minha mente, sabe? Vou tentar aqui. Vamos se dizer. Talvez, vamos levar pro lado da família. Quem sabe tem uma família que tá em risco de se separarem, em risco de ir pro lado um pro outro. Se tem filho, as crianças vão ficar divididas, as crianças vão crescer desestabilizadas. E quem sabe, se dobrar os joelhos e pedir Deus, olha, tá um caos. Tá a pobreza, não tem amor. Tá pobre de amor aqui. Aqui não tem, eu olho, não tem vida, não tem saída. Eu olhando. Mas eu sei que o Senhor vive e que por fim se levantará. Peça a Deus a ajuda de ver o homem inteligente que há dentro desta cidade, que está cercada por um rei. Peça para Deus para ver uma saída, mandar uma força, mandar anjos, abrir os seus olhos em algo que você não está vendo. Esse homem aqui nessa passagem, ele vai... Mãe tá aqui, tá? Esse homem aqui nessa passagem, ele vai representar algo que não está vendo por conta do nariz empinado, a mente feita, o coração distante da voz de Deus, coração distante dos princípios. Mas a cidade está cercada, a sua família, a sua empresa, eu não sei, tem muitas coisas. Está cercada pelo adversário das nossas almas. Está cercada, o adversário rangindo os dentes para destruir. E se não lembrar que nesta cidade existe um homem que é muito inteligente e que pode salvar esta cidade, o que seja que esteja cercado vai ser destruído. E nessa tarde, que nós possamos estar muito atentos aos nossos entes queridos, a nós, para que o rei, para que o mal que cercou o nosso bem precioso, que cercou a nossa vida, não venha a ser destruído. Eu sempre achei que a sabedoria é melhor do que a força. Mas ninguém acredita que uma pessoa pobre pode ser sábia. E ninguém presta atenção no que ela diz. Então, aqui, nós precisamos o quê? Entender que não vai ser por força. Porque ele sempre achou que a sabedoria era melhor do que a força. Mas ninguém acredita que uma pessoa pobre pode ser sábia. E ninguém presta atenção no que ela diz. Então nós vamos ter que ter atenção, muita atenção para algo da nossa vida. Eu falo nós porque o Senhor, ele trabalha por muitos caminhos, né? Então, da mesma forma que ele fala comigo, ele fala contigo ao mesmo tempo, né? Eu costumo pensar e imaginar que Deus, ele não dá uma volta perdida. Quando ele vai fazer, ele já atinge vários corações, várias coisas ao mesmo tempo, né? Ninguém presta atenção no que ela diz. Então, que possamos prestar atenção
muita atenção. O que nós achamos que está perdido, o que nós achamos que não tem solução, porque o exército cercou para destruir, se nós parar e prestar atenção, nós vamos ver que existe um homem inteligente, só que ele é pobre. E por ele ser pobre, ele está esquecido. Então é algo importante que está sendo esquecido, algo que vai ser capaz de salvar o que quer que seja que está sendo esquecido, o que quer que seja que está sendo deixado de lado, o que quer que seja que foi esquecido e que, se não ser lembrado, vai destruir, porque precisa ser lembrado para que não seja destruído algo importante da nossa vida. A minha memória está acabando aqui. Ou amanhã, eu não sei, outro dia eu vou trazer mais vídeos assim. Que o Espírito Santo de Deus continue a falar conosco, que prestamos atenção e meditar aqui. Provérbios capítulo 10. Que a paz de Deus esteja conosco, nos direcionando e nos ajudando hoje e sempre. Amém. Tchau, tchau. Eita glória.